um ótimo dia. E assim diz a palavra de Deus: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois teu o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. O todo sempre que nós procuramos falar é a nossa salvação. O todo sempre é a gente viver pela fé. O todo sempre é a gente ter um entendimento de que a verdade que liberta a todos nós são a nossa entrega a Deus. Porque temos exemplos, temos mensagem, temos orientação. Eu tenho testificado com muita orientação que eu tenho recebido do Bispo Jadson, do Bispo Macedo, do Bispo Renato, do Bispo Gonçalves, dos bispos e dos pastores ao qual tem o mesmo espírito que nós temos. E mais, aí, como eu falei, cada um tem o seu dom. E o meu dom é de pregar, o meu dom é de evangelizar, o meu dom é de levar às pessoas tudo aquilo que eu aprendi através do tempo ao qual eu tenho servido a Deus. E é como eu falei, 29 anos estou na presença de Deus. E já vou completar os meus 30. Mas o que acontece que eu quero passar para você? O nosso Senhor Jesus Cristo também viveu 30 anos com seus irmãos. E vamos ter um exemplo de o que é a fé verdadeira, que desde o passado, né, a fé de Abraão, né, que veio a ser nosso pai na fé. A humildade de Davi, novamente, que segundo o coração de Deus. Mas temos muitos exemplos, como um exemplo, quando Jesus veio à Terra, ele veio como filho de Deus, mas o DNA que ele tomou aqui no corpo também foi o DNA de Maria. Então nós temos esse entendimento que Jesus veio como um DNA de Deus, veio a palavra de Deus, veio o nosso Senhor Jesus, que é o DNA do próprio Deus, e ele sempre passava para todos nós. Todos os seus discípulos falavam assim, ó, leva a palavra de Deus e leva a fé. E diga, a sua fé te curou, a tua fé te salvou. E o que significa a fé hoje em dia? Olha, Pai, Filho e Espírito Santo. Então a fé é o Espírito Santo que está dentro de mim. E também pode estar dentro de você, porque todos nós alcançamos esse direito, alcançamos esse privilégio de se tornar filho de Deus. Mas também existe aquelas pessoas que são filhos de Adão e Eva, porque como nós somos homem, vivemos na carne, então nós como ser humano se tornamos herdeiro de Adão e Eva, na carne. Mas quando nós subimos um degrau acima desse mundo, passamos a viver a fé de Abraão, passamos a viver a humildade de Davi, passamos a viver a palavra do próprio Deus, que é: sede meus seguidores. O nome maior que nós podemos falar hoje, né, que faz a diferença tanto na terra quanto no céu e em todo o universo, é o nome de Jesus. Então nós somos seguidores de Jesus e passamos pela mesma situação ao qual Jesus passou muitas das vezes. E ele mesmo disse: aquele que tiver fé, né, obras ainda maiores fará. E nós queremos sempre ser um exemplo para as pessoas. Passamos tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós buscamos a cada dia. Conquistamos pela nossa fé, conquistamos pela nossa permanência na fé. E como eu estou falando, né? Jesus, quando saiu da sua casa com seus 30 anos, eu creio, e pelo tudo que nós temos visto na Bíblia, ele não saiu tão feliz como todos nós esperávamos. Porque o desrespeito dos seus irmãos, né, o querer do homem, como Maria e José tiveram vários filhos também. E no momento que eles tiveram os seus desejos, as suas vontades, trouxeram também os seus filhos. Tudo bem.
Mas os seus filhos não obteram aquilo que hoje nós obtemos, que é a humildade de Davi, que é a fé de Abraão, que é um pedacinho de Deus dentro de nós, que podemos dizer também que é o Espírito Santo testifica com tudo isso. Ora, tudo que nós procuramos passar para as pessoas é tudo que nós aprendemos, tudo que nós vivemos na nossa vida, nas nossas guerras, o qual cada dia nós passamos. Todo homem de Deus tem o direito de escolha, de levar a palavra ou de se manter nas suas condições, nas suas situações, fazendo aquilo que é mais agradável a ele, aquilo que ele tem mais prazer de se fazer, aquilo que tem mais como costume de fazer. Ora, eu não sou mais um no meio da multidão, eu digo e repito isso, porque aonde eu passo, eu busco falar aquilo que eu mais amo fazer, que é pregar a palavra de Deus, que é levar a orientação, e eu falo. O que eu tenho para passar não é algo que as pessoas me deram, mas é algo que eu conquistei. Todos os meus entendimentos, todo o meu conhecimento veio através de muitas lutas que eu passei. Oh, é tantas coisas que eu tenho para passar. E quanto mais a gente se dá para Deus, mais a gente passamos a ter o conhecimento. E isso vai se crescendo, vai desenvolvendo. Porque é todo dia, o Espírito Santo me dá uma visão diferente. Todo dia Deus me passa algo maior para passar para vocês. Porque cada alma que se ganha, cada palavra que a gente leva, cada mensagem que a gente leva para você, tira de você a sua dúvida. Porque a dúvida vem por falta do conhecimento de que tudo é possível aquele que crer. Então nós podemos falar hoje que esses 3 fatos que nós temos para falar para você, um exemplo, né? Como eu tenho falado, a palavra de Deus, o corpo que sofreu, padeceu na cruz do Calvário, que foi o corpo do nosso Senhor Jesus. E hoje, a nossa fé, que é o Espírito Santo, ao qual, quando nós nos damos nosso 100%, nós usamos um degrau. Como eu falei no outro vídeo, é o ouro de Deus. É o tesouro que Deus nos dá de poder estar um degrau acima desse mundo. Não passando pela situação ao qual as pessoas que usam dos seus sentimentos, que usam das suas vontades, que usam dos seus desejos. E nós fazemos uma pergunta para você: você é filho de Adão e Eva ou é herdeiro da fé do nosso Senhor Jesus, do nosso Deus, do nosso amado, que nos deu essa oportunidade de pregar para vocês? Então vamos falar com Deus. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos aqui, meu Deus, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor misericórdia, meu Pai. Porque na verdade eu sou tão fraco, tão debilitado, não tenho condições. Mas o Senhor me dá essa capacidade, meu Pai. Porque a maior riqueza que eu tenho é poder contar com o Senhor, meu Pai. Porque assim como o Senhor, meu Deus, sofreu, padeceu e nós temos passado por muitas situações. Mas eu te peço, meu Pai, me fortalece, me capacita, me dá condições de fazer aquilo que eu busco a cada dia, aquilo que eu tenho mais prazer de fazer. Então, meu Pai, eu entrego a vida de todas as pessoas nas tuas mãos e já agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Senhor possa abençoar todas essas pessoas, em nome do Senhor Jesus.